Nesse vídeo eu vou te ensinar a manifestar de verdade. Não porque eu sou o melhor manifestador dessa terra, longe de mim, mas sim porque existem leis universais que, se você colocar em prática, eu lhe dou a certeza absoluta que você vai manifestar a vida dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa entender é que você não é quem você pensa que é. Você é quem está por trás desse ruído mental. Essa imagem que você tem de si é apenas uma projeção da sua mente. Você é consciência pura, um espírito, você não tem forma. E só quem manifesta verdadeiramente é o espírito. Nós não temos como manifestar através da mente. Porque quando a mente não para julgando, controlando, planejando, você perde acesso ao campo das infinitas possibilidades, que é justamente onde a criação vai acontecer. E você vai acessar esse campo através da presença, do silêncio e do não julgamento. Tomar o ato de não julgar as coisas, apenas observar as coisas. É por isso a palavra observador. Porque quando você toma esse ato de observar a vida e não estar julgando as coisas, estando apenas presente, vendo as coisas exatamente como elas são, você cria espaço para as coisas se manifestarem. Quando sua mente é muito tagarela, você perde acesso a esse poder. Você dificulta muito mais as coisas, deixa as coisas muito mais lentas, porque você vai tendo de emoção em emoção, sentimento em sentimento, baixando a frequência, subindo a frequência, e isso é um treino diário, é que nem tomar banho. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Quanto mais você praticar o estabelecimento da consciência, ou seja, estar presente, estar no observador, estar em silêncio, mais espaço entre um pensamento e outro você vai ter. Não tem como você parar de pensar, sua mente vai estar sempre criando pensamentos porque é a natureza. É a nossa natureza. Só que conforme a gente para de dar poder a esses pensamentos, quando a gente para de estar julgando esses pensamentos, acreditando que eles são verdade, eles começam a aparecer cada vez menos. E você vai ter muito mais espaço e muito mais coerência na sua vida. Você vai transcender essa resistência da mente. Para que fique claro, é só você observar os animais. Um peixe é apenas um peixe. Ele apenas vai nadar, ele apenas nada. Ele não fica pensando se ele vai nadar ou não. Os animais apenas são. Se você parar para observar a vida, você vai ver que o universo é perfeito. Tudo é como deveria ser. As coisas são muito coerentes, muito organizadas. E aí você precisa entrar nesse fluxo de organização. E você vai entrar nesse fluxo estando presente. Quanto mais presente você tiver, mais rápido as coisas vão se manifestar na sua vida. As coisas vão acontecer de uma maneira fluida, com menos ansiedade, com menos estresse. Isso não quer dizer que você não deve planejar. Muito pelo contrário, você tem que ter bem claro os seus objetivos em mente. Ter clareza do que quer alcançar, do que quer manifestar. Só que você precisa soltar o quando e o como. Daqui a pouco eu vou falar sobre a intenção e você vai entender melhor o que eu estou falando. A segunda base é a da doação. Se você quer abundância, você precisa dar abundância. Se você quer amor, você precisa dar amor. E por aí vai. O universo opera por trocas dinâmicas, nada é estático. O dinheiro, a energia, o amor precisam estar circulando. Quando você segura, se apega, você estagna. Para uma floresta ser gerada, a semente vai ter que ser plantada, ela não pode ser guardada. E o mais importante é a intenção por trás do dar. Dar de má vontade não é doação. Você tem que dar a partir de um estado de plenitude, de abundância, sabendo que você é a fonte criadora e que você tem um campo de infinitas possibilidades, que você cria o que você quiser. E por conta disso, você não tem apego às coisas. Você consegue dar com mais frequência aí dentro. E aí, quando você faz isso, você para de ser alguém que precisa receber. E aí, paradoxalmente, você começa a receber mais. O universo segue uma lógica que não falha. A lei do karma assusta muita gente, mas se for entendida corretamente, independente de religião ou da sua crença, é libertadora. A lógica é simples: o que você planta, colhe. A Bíblia diz: como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre tua cabeça. Isso significa que tudo que está acontecendo na sua vida é resultado das escolhas que você fez. É por isso que é libertador. Isso tira a culpa dos outros, tira a culpa do sistema, tira a culpa de qualquer coisa. A culpa é unicamente sua e coloca o poder nas nossas mãos. O problema é que a maioria das decisões que a gente toma são inconscientes. A gente está no trânsito e a gente reage a um momento de raiva. Alguém fechou a gente e a gente vai, abaixa a janela e dá uma xingada. Só que naquele momento ali, dificilmente a gente estava consciente. Dificilmente a gente parou e pensou: porra, será que eu devo xingar esse cara? Se tivesse pensado, a gente não teria xingado. Então, a maior parte do tempo a gente está reagindo. E é por isso que você deve estar no observador. É por isso, voltando ali para o início do vídeo, que você deve praticar o hábito de estar presente, de estar na consciência, porque os seus pensamentos não vão mais lhe dominar. Quanto mais você estiver presente, quanto mais silenciosa a sua mente for, mais fácil vai ser para você parar entre um pensamento e outro. Quando vier uma reação, uma emoção, você vai conseguir se colocar de fora e vai conseguir escolher que decisão tomar. Você vai abrir espaço para poder fazer duas perguntas para si mesmo: quais são as consequências dessa minha escolha? E essa escolha que eu estou tomando vai fazer bem para mim e para as pessoas ao meu redor? Agora entenda, a natureza não força. A grama não se esforça para crescer, o sol não tenta brilhar, ele apenas brilha.
A grama apenas cresce. As coisas são como são. Ninguém está tentando, ninguém está se cobrando. A natureza não tem nenhum animal se cobrando pela vida. Ele só faz. E é por isso, se cobrar causa ansiedade. Se cobrar é completamente errado. Porque se você está se cobrando, quer dizer que você não está fazendo. E é apenas fazer. Eu gosto muito do 1, 2, 3. Simplesmente 1, 2, 3 e já. Toda vez que eu estiver pensando em fazer algo, eu só falo 1, 2, 3 e já e faço. Isso funciona muito para mim, mas tem outras técnicas aí pela internet que você pode procurar, mas simplesmente toda a raiz dessas técnicas é isso, é você simplesmente agir, é você pegar o impulso e ir. E quando você está alinhado com quem você realmente é, ou seja, seu espírito e as suas ações vêm do amor e não do ego, você vai operar assim de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples. Os 3 componentes que você precisa fixar na sua cabeça são aceitação, responsabilidade e abertura. Aceitar o momento presente exatamente como ele é, independente do que esteja acontecendo, entendendo que até as situações ruins da nossa vida, as situações desgastantes, têm muito a nos acrescentar. Ser um alquimista é entender que a gente pode transformar uma situação terrível em uma situação maravilhosa na nossa vida. E aceitar as pessoas como elas são, porque a salvação é individual, você não tem poder de mudar ninguém. Essa pessoa só vai mudar se ela decidir mudar. Você tem poder de influenciar na vida dessa pessoa. Você pode ser sim um mentor na vida dessa pessoa, mas só se essa pessoa estiver receptiva às coisas que você está falando. A responsabilidade vem de você assumir total responsabilidade pela sua vida. É justamente o que eu falei. Toda a sua vida é resultado das escolhas que você fez. Crie autorresponsabilidade pela sua vida. Eu sei que a vida não é justa. A vida é mais difícil, sim, para uns do que para outros. Isso não tem como negar, não tem. Quem nega isso é uma pessoa que está numa bolha, é uma pessoa que não está vivendo a realidade. Mas, se você quer mudar a sua vida, se você quer viver uma vida boa, se você quer viver uma vida próspera, você precisa assumir total responsabilidade. Se você ficar olhando para a grama do vizinho, pensando, porra, se eu tivesse essa tal oportunidade, eu teria isso, você não vai conseguir avançar na vida. É preciso eliminar da sua vida qualquer tipo de vitimismo, se você quer ter uma vida feliz e abundante. E a abertura vem de abrir mão de defender seus pontos de vista. A energia que você está gastando defendendo um ponto de vista seu é uma energia que você poderia estar usando para criar. É muita energia gasta, é muito estresse, não vale a pena, não vale a pena. A maioria das vezes você só vai criar incoerência, você só vai se estressar, não vale. Agora sim eu posso falar sobre a intenção. Primeiro, eu quero que você entenda que existe a atenção e a intenção. A atenção é quando você quer um carro, quando você quer muito algo e você fica vendo ele em todo lugar. Por quê? Porque a sua mente está com foco naquilo. Então aquilo vai ficar aparecendo para você. Só que isso não é um sinal do universo dizendo que você vai conseguir aquilo ali. Não basta apenas a atenção. É preciso colocar intenção nas coisas. A intenção é justamente o que vai organizar a sua realização. Só que você precisa soltar o apego ao resultado específico. É por isso que eu falei no início do vídeo que você precisa soltar o quando e o como. E você vai conseguir soltar esse apego ao resultado estando presente. Não tem como você soltar se você estiver preso na sua mente. A sua mente vai ficar criando pensamentos de, poxa, como seria se eu tivesse isso daí? Ela vai ficar imaginando, vai ficar no futuro. Não tem como, é impossível. Você precisa estar no aqui e agora. O aqui e agora é o único momento que existe. Não existe passado nem futuro. O passado é apenas uma memória e o futuro é apenas incerto. É apenas uma incerteza. Você não sabe o dia do amanhã. Vamos fazer uma analogia. Pense que você vai jogar uma pedra num lago. Se você jogar uma pedra num lago calmo, as águas vão se espalhar de maneira organizada, perfeita. Agora, se você jogar essa pedra num lago turbulento, que está tendo muitas ondas, essa pedra vai afundar. A turbulência vai engolir o impacto da pedra. A mesma coisa é a sua mente. Se a sua mente estiver muito agitada, estiver muito falante, muito tagarela, não tem como as coisas fluírem. Se você está indo de uma emoção a outra, de um sentimento a outro, uma hora você está bem, outra hora você está em ansiedade, outra hora você está em estresse, você não vai conseguir eliminar a ansiedade, o estresse ou os sentimentos ruins da sua vida. Mas quanto mais você treinar, é por isso que eu disse, é que nem tomar banho. É um treino diário que você tem que fazer. Quanto mais você treinar, mais treinada a sua mente vai ficar e mais vai dar espaço para que você consiga manifestar as coisas na sua vida. É um processo, ninguém vai se tornar um monge da noite para o dia. Isso daí vai depender muito de como é sua mente hoje. Se você tem uma mente muito agitada, muito turbulenta, você vai ter um processo mais lento, porque você vai passar por um processo chato. Quando você for meditar, você vai passar por um processo chato, não tem como. Meditação não é relaxar. O momento que você relaxa na meditação é quando você já chegou no estado mais avançado, quando você conseguiu se estabelecer na consciência. Mas até você conseguir
Só simplesmente observar seus pensamentos. É que nem quando a pessoa começa a treinar na academia, velho. Quando você começa a treinar, quando você é um iniciante em qualquer coisa na sua vida, é uma merda. Você vai treinar, você fica com os braços doloridos no outro dia, os pesos ficam tudo muito pesados, você não sabe fazer os exercícios, é tudo um saco. Mas se você resiste àquele processo inicial, se você continua, se você persiste, usei a palavra errada, eu não usei resistência, mas era persistência. Vai chegar uma hora que aquilo vai se tornar automático, que nem tomar banho. Você vai começar a ver os músculos, você vai começar a ter mais habilidade nos exercícios, você vai fazer os exercícios de maneira melhor, você vai ver os resultados e aquilo ali se torna uma parte de você. Você não vai deixar de ir. Na meditação é a mesma coisa. Então, quando você planta uma intenção no estado de paz interior em silêncio e confia que o campo das infinitas possibilidades, chame você como quiser, vai cuidar do resultado, vai cuidar de como vai acontecer e quando vai acontecer, você ativa esse poder de organização que vai muito mais além da sua mente. Na prática, você vai pegar os seus desejos e vai anotar no papel. Deixa o mais específico possível, o mais claro possível. Deixe bem tangível. É importante que você tenha clareza de exatamente o que você quer. E aí, quando você for meditar, você vai plantar essa intenção, você vai plantar esse desejo e vai simplesmente continuar no agora. Vai simplesmente continuar focando na sua respiração, vai continuar observando, simplesmente estando na consciência. E ter fé, essa é a hora de você trabalhar sua fé. Ter fé de que aquilo vai se manifestar na hora que tiver que ser manifestado. Porque o problema é que a nossa tendência é plantar essa intenção e ficar imaginando como poderia ser, imaginando como nossa vida seria se aquilo acontecesse. Isso daí está criando escassez, está criando apego a resultado. Você só vai ser feliz se aquilo acontecer. E quando você está nesse estado de escassez, o que é que você vai criar? Mais escassez. E é por isso que você precisa ter um distanciamento. É o que a maioria das pessoas chama de desapego. O apego vem da crença de que a sua vida só será boa se aquilo acontecer. Se você for entender na raiz, você está dizendo que aquele dinheiro, aquela pessoa, aquele resultado é maior do que você. Vê o quanto a gente se diminui ao estar apegado a algo. Você vai continuar tendo ambição, você vai continuar desejando coisas, só que você precisa soltar esse apego, essa necessidade de que isso aconteça. Agora, para amarrar, eu vou falar de um assunto polêmico: o propósito. Os hindus chamam de Dharma. Tem outras religiões que têm outros nomes, mas vamos focar aqui no propósito, que é a palavra mais popular. O propósito é algo que confunde muita gente, mas você tem que entender que você tem um talento que é unicamente seu. Você tem alguma coisa que você faz por amor. Você precisa descobrir. Se você ainda não descobriu o seu propósito, comece a pensar: o que é que eu faço que eu, mesmo se eu não ganhasse nenhum retorno financeiro com aquilo, eu continuaria fazendo? Aquilo ali é o seu propósito. Agora não confunda, isso não quer dizer que seu propósito vai ser confortável. Eu estou no meu propósito, mas eu tenho que pegar, eu tenho que escrever um roteiro, eu tenho que vir aqui, eu tenho que fazer a gravação, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que ver maneiras de poder engajar, de poder trazer ganchos para que vocês fiquem no vídeo, de conseguir encaixar melhor as minhas palavras, entender que eu tenho muita responsabilidade no que eu falo, porque eu posso mudar a crença de uma pessoa, eu posso mudar a vida de uma pessoa tanto para pior quanto para melhor. E essa parte é desconfortável, não tem como fugir desse desconforto. Só que existe uma realização, existe um amor nesse trabalho, existe um contentamento em fazer isso. Eu sinto amor, eu sinto felicidade, só de ver um comentário de alguma pessoa, de qualquer coisinha que eu ajudei na vida daquela pessoa, aquilo me preenche. Isso também não quer dizer que meu propósito é gravar vídeos para a internet. Eu acredito que meu propósito é ser luz, é poder abençoar a vida das pessoas da maneira que eu puder, através do meu conhecimento e através das minhas experiências. E aí todos os meios vão levar ao mesmo fim, seja uma palestra, seja um vídeo para o YouTube, seja uma pessoa tete a tete, seja um amigo meu que eu estou ajudando, seja uma pessoa da minha família que eu estou ajudando, é fazer as coisas por amor, sem esperar nada em troca. E justamente quando a gente solta esse lance, a gente fica muito mais preenchido. Como eu disse no início do vídeo, eu não sou ninguém. Eu sou falho como qualquer outro ser humano. Só que eu estou nesse processo e eu sei que essas regras não falham. Eu coloquei em prática na minha vida e várias coisas têm se manifestado na minha vida, graças a Deus. E justamente eu tenho vindo aqui passar esse conhecimento para vocês de uma maneira simples e mais enxuto possível, para que você entenda que existem leis universais que não falham e que quanto mais você se esforçar para colocar essas coisas em prática, mais rápido as coisas vão se manifestar na sua vida e você vai ter uma vida feliz, próspera e abundante.